Olá, pessoal. A gente está para mais uma aula de filosofia para o Enem e hoje a gente vai falar dele, que não podia deixar de fora, Immanuel Kant, que é o cara que talvez seja o cara mais importante da história da filosofia quando o assunto é teoria do conhecimento. Então, vamos logo dar uma olhada bonitinha nele, como é que ele formulou sua teoria e para que serve, como é que ela implica, quais são as implicações dessa teoria de Kant, né? Primeiro, Kant, ele é um cara que morou numa cidadezinha o tempo todo, segundo dizem os historiadores, nunca saiu daquela cidadezinha, né? Estudou lá, trabalhou lá na universidade lá, e lá chegavam as correspondências e era a partir daí que ele se informava sobre os acontecimentos que estavam rolando na Europa, nos outros cantos. Ele era fã de alguns filósofos franceses, depois somente Rousseau, né? E, e entrou em contato também com a obra de David Hume, que, segundo ele, o retirou do sono dogmático. Isso fez com que Kant criticasse o uso da razão de uma forma extrapolada. Ele dizia que a razão teria que ter limites, a razão da gente tem limites, ela não pode conhecer todas as coisas. E ele vai explicar, dentro do modelo que ele criou, por que a razão da gente sempre tende a querer extrapolar os limites da experiência, e é aí que ela erra, porque ela vai além dos limites da experiência. E essa análise kantiana, para muitos, é uma tentativa de superar a dicotomia entre racionalismo e empirismo. Fica bem claro esse modelo que ele faz, porque no empirismo ele concorda que a experiência é fundamental porque ela inicia o processo do conhecimento. No entanto, ela não é a fonte do conhecimento, a origem, como queriam os empiristas. Ou seja, o conhecimento não vem tudo de lá e a mente só depura. Não é esse o processo, segundo Kant, né? E, ao mesmo tempo, ele concorda com o racionalismo no sentido de dizer que o conhecimento tem que ser universal. Ou seja, o que a gente conhece tem que valer para todos os casos. Senão, por exemplo, a matemática, a física não funcionaria, seria um achismo. Dizer, pode funcionar agora, não pode funcionar da outra vez. Para Kant havia uma pergunta muito interessante: por que essas coisas funcionavam? Então ele fez uma análise do que era chamado em lógica de juízos. Juízo é dizer assim, que um sujeito é alguma coisa, algum predicado. A bola é azul. Isso é um juízo. E aí a gente pode classificar os juízos de vários modos, né? Um modo analítico, por exemplo, que eles chamam, o juízo analítico, é quando o predicado está contido no sujeito. O que é isso? Né? Predicado é contido no sujeito, ou seja, basta extrair de dentro do sujeito a ideia que está contida no predicado. Todo triângulo tem três lados. No conceito de triângulo, já implica ter três lados. Né? Então, isso é um tipo de juízo analítico, bem claro. Triângulo tem três lados. Né? Um juízo sintético. O que ele é sintético? Porque o sujeito não está contido no predicado. Então, é uma síntese porque junta duas coisas díspares, né? E ele só pode ser adquirido a partir da experiência. Ele não pode ser adquirido, por exemplo, por uma mera análise racional, como é o primeiro tipo, o analítico. Todo corpo é pesado. Ou seja, o conceito de corpo, o conceito de pesado, perdão, não está incluso no conceito de corpo. Não está incluso. Então, você só consegue juntar esses dois conceitos, corpo e pesado, a partir da experiência que você adquire, a partir do corpo, da experiência do corpo, que ele tem determinado peso. Então, a partir daí, você descobre que todo corpo tem determinado peso. Então, qual era a grande mistério, segundo Kant? É porque, segundo ele, existia um tipo de juízo, que era o juízo sintético a priori, né? Que é, a priori quer dizer que é algo que independe da experiência, porque ele é sempre universal. No entanto, ele é sintético. Ele vai funcionar a partir da experiência. Ele é como se fosse um misto, um híbrido. Por quê? Um exemplo: todo acontecimento tem uma causa. No conceito de acontecimento, não está incluso o conceito de causa. No entanto, isso é sempre verdadeiro. Todo acontecimento tem uma causa, dentro da física, da ciência que Kant estudava daquela época. Então, esse era um tipo de exemplo de um conceito, de um juízo que é sintético, ou seja, a ideia de acontecimento e a ideia de causa você
essas ideias juntas, você só vai adquirir na experiência. No entanto, ele é a priori porque ele é universal, ele funciona em todos os casos, invariavelmente. Então, o predicado não está contido no sujeito, mas ao mesmo tempo ele é um a priori, é um juízo a priori, ou seja, ele é universal e necessário. Universal e necessário. Então, esse é o mistério para Kant, dizer assim, as ciências para ele, como a física, a química, vai funcionar justamente a partir desse tipo de empreendimento, que é um juízo que funciona a partir da experiência, mas ele é universal e necessário, ou seja, os juízos sintéticos a priori. Como explicar isso aí? Como explicar esse tipo de juízo? Então, Kant monta elabora toda uma estrutura, toda uma forma de pensar o conhecimento de uma forma muito distinta do que veio antes. Por isso que ele é revolucionário, né? Para ele, basicamente, o conhecimento se estrutura em sensibilidade e entendimento, né? O sensibilidade é a capacidade dos nossos sentidos ser afetados, né? Basicamente isso, pelos objetos pelo mundo. O nosso sentido tem a capacidade de ser atingido pelo mundo. E o entendimento é a capacidade de classificação do mundo, de categorizá-lo. Aí, por que isso é tão interessante, Cleiton? A parte interessante é porque Kant vai dizer que tanto a sensibilidade quanto o entendimento são espécies de pré-estruturas vazias que o sujeito possui e que elas entram em funcionamento quando entra em contato com a experiência. Esse é o grande pulo do gato de Kant. Ou seja, essas estruturas nem são ideias inatas, como dos racionalistas. A ideia inata já possui conteúdo, dá para dizer assim. A ideia de perfeição já possuiria um conteúdo do que é ser perfeito, segundo Descartes. Nem é feito os empiristas que essas estruturas precisam ser adquiridas a partir da experiência, não. Ela é uma espécie de pré-estrutura que está lá montadinha, pronta para receber o que o mundo vai lhe dar. Então, esse é o grande pulo do gato na teoria kantiana. E aí ele forma uma distinção entre fenômeno e númeno. O que é o fenômeno? É aquilo que aparece para nós, é o que a experiência nos mostra. É o fenômeno, né? O fato de você estar me vendo agora, sentindo cores, luzes, tal, o peso da cadeira e etc. Tudo isso é fenomenal, segundo Kant, fenomenístico, porque faz parte do que os seus sentidos estão te mostrando exatamente agora, essa configuração que a realidade torna. Seus sentidos e sua categorização do seu entendimento. Né? O que é, para Kant, o que a gente vai além dos sentidos, né? A gente não pode experimentar. Ou seja, nossos sentidos tocam uma coisa, essa coisa se torna um fenômeno para nós. O que é para além do fenômeno, a gente não pode experimentar, a gente só pode pensá-lo. E aí ele chamou essa coisa de coisa em si, o famoso númeno. Ou seja, para Kant, há uma espécie de coisa fora do mundo, no qual nos atinge e nossos sentidos configuram esse material que chega e isso se torna a nossa realidade. Ou seja, nossa realidade é fenômeno, não é a coisa como ela é mesmo. Interessante, não é não? Então, o que é que a gente pode conhecer no final das contas? Os fenômenos, ou seja, a gente só pode conhecer aquilo que aparece para os nossos sentidos, não a realidade como ela é em si mesma. A realidade como ela é em si mesma, a gente só conhece quando a gente vê que pesca esse material a partir dos nossos sentidos. Portanto, a gente só conhece uma fração ou algo parecido, o que o nosso sentido elabora. A gente não conhece a realidade como ela é em si mesma. Uma parte interessante, uma metáfora interessante, é como se fosse possível, no filme Matrix, como se você pudesse enxergar os códigos de fato, que são os números. Mas quando você está na experiência em si, você não vê os códigos, só vê aquilo que já foi pré-configurado, foi configurado a partir dos seus sentidos, seu entendimento. Então, você nunca é capaz de enxergar a realidade como ela é em si mesma. Então, como é que funciona a sensibilidade? Ela produz a intuição do objeto. O conceito de intuição em filosofia é muito interessante, que intuir é simplesmente vir de uma vez só, né? Formular a coisa de uma vez só. Então, a intuição do objeto é justamente isso, esse aparecimento dele, né? E aí que é o pulo do gato também, que a sensibilidade ela é formada por duas formas puras, como eles chamam, né? Pura porque ela não tem conteúdo.
é o espaço, que dá a ideia das coisas externas a nós, e o tempo, que é a forma do sentido interno, que eles chamam, que dá a ideia dessa passagem, desse fluxo. Ou seja, Kant está dizendo para nós que nem o espaço, nem o tempo são coisas em si mesmas, ou seja, são pré-configurações que a nossa capacidade de conhecer o mundo possui. O tempo não é real nesse sentido, é uma forma pura da nossa intuição. Ou seja, somos nós que configuramos o tempo no mundo. Mas nós, quando eles falam nós, não é cada um indivíduo do jeito que ele quer. Não. É nós enquanto espécie humana. Espécie humana configura o tempo exatamente do mesmo jeito, por isso que a gente é capaz de se comunicar, de entender o mundo. O mundo externo, essa ideia de extensão, de configuração, tudo isso também faz parte do modo como nossa sensibilidade apreende o mundo. Então, não está no mundo o espaço. O mundo, propriamente dito, já é uma categorização. O que está fora dessa possibilidade de tempo e espaço é justamente a coisa em si que a gente não pode conhecer. Aí, quando o entendimento pega algo no tempo e no espaço, intui esse objeto, ele joga, perdão, a sensibilidade joga para o entendimento categorizado. Categorizar é classificar, né? Classificar em partes, dizer o que é dar um juízo, né? Dizer, o corpo é pesado, é o que o entendimento faz. Esse evento ocorreu depois desse, é o que o entendimento faz. Ele vai classificando as coisas a partir das coisas que a gente já tem pré-configurada, segundo Kant. Não é a partir do que o mundo nos deu. O mundo fornece a matéria e nós a forma. É essa ideia que Kant trabalha, bem aristotélico, bem platônico, você olhar bem direitinho, bem medieval também, mas ele reformula para a linguagem da época dele. Então, tem uma frase que ficou muito famosa para mostrar, para criticar tanto racionalistas quanto empiristas, quer dizer que o conceito sem intuições são vazios, ou seja, os conceitos ideia inata não existiria, porque ela não tem intuição do mundo, né? E intuições sem conceitos são cegas, ou seja, os empiristas que queriam simplesmente ser atingidos pelo mundo externo e daí formular conceitos para Kant, isso não teria sentido, porque não teria nenhuma regra para organizar isso. O nosso entendimento dá regras e classifica isso. Sem o papel fundamental do entendimento pré-estruturado, não seria possível conhecer o mundo, segundo Kant. Então, ele elabora, a partir de umas tábuas de juízos lógicos, ele elabora as categorias que existiriam dentro do nosso entendimento. Ou seja, uma pré-configuração da nossa mente, dá para dizer assim. Daria todas essas categorias, que elas são meio que categorias metafísicas, né? Dá para dizer assim, porque a própria mente é configurada a partir dela, não é que elas não sejam um local dentro da mente, um dispositivo dentro da mente. A própria mente é estruturada a partir dela. Então, por exemplo, a própria ideia de causalidade que Hume joga fora, vocês devem lembrar de dizer que causalidade seria apenas um hábito, coisa que a gente vai aprendendo com o tempo e juntando. Para Kant, Kant diz, não, Hume errou, porque a ideia de causalidade é uma pré-estrutura da nossa mente, uma categoria, que quando acontece dois eventos, ela é capaz de juntar e de saber se um foi causa do outro ou não. Então, faz parte da nossa pré-estrutura de conhecer o mundo. Então, a partir daí, Kant, no sistema global, a gente pode olhar o esquema que Kant lança, né, da esquerda para a direita, aí na tela de vocês, a sensibilidade, né, dos dados, a matéria vem dos dados empíricos, né, do contato com a coisa em si, e nossas formas a priori, aqui em cima, do espaço e tempo, intui o objeto. Aqui está bem bonitinho, né? Um quadradinho todo desconfigurado e ser configurado numa árvore. E aí que o nosso entendimento categoriza a partir das 12 categorias, né? Nos termos da quantidade, da qualidade, da relação e da modalidade, configura. Por exemplo, o fenômeno, a intuição trouxe aquilo e as categorias transformarem árvore propriamente dita. E pode vir a árvore é grande, a árvore está longe.
por exemplo, a árvore é pesada. Tudo isso vai ser categorizações que a gente pode retirar a partir dessa intuição. Beleza? E aí que fica o nó da coisa. Kant vai dizer assim, e tem um terceiro processo que é a razão. Qual é o problema da razão? A razão, segundo Kant, ela sempre quer ir atrás dos porquês. Ela sempre quer ultrapassar a experiência. A razão sempre quer saber, por exemplo, se o mundo é finito ou infinito, se a alma é mortal ou imortal, se somos realmente livres ou não. Isso extrapola os limites da experiência. A gente não pode experimentar esses conceitos, porque eles não são parte do mundo sensível, dá para dizer assim, um mundo experimental, um mundo fenomênico. Então, a razão sempre vai atrás dessas ideias e erra. Então, para Kant, qual é a prudência? O que é que deve acontecer? É manter o conhecimento dentro dos limites da experiência. Isso é o correto, é isso que deve acontecer. É uma espécie de humildade kantiana, né? Se você for olhar direitinho, ele, dentro dessa lógica kantiana, não se pode, inclusive, falar sobre a existência ou não de Deus, porque Deus estaria fora dos limites da experiência, segundo Kant. Né? E ele era bastante religioso. Ele disse: chega uma hora que tem que abandonar isso através da fé, mas dentro do conhecer, não. Os limites do conhecer são bem claros. A gente não pode experimentar algo que foge os limites da categorização, da experiência, da intuição. Beleza? Então, dentro desse processo aí, a gente vê que Kant é um pensador muito interessante. Ele costumava cair bastante nos vestibulares sul e sudeste, né? E quando ele cai, pode vir a cair no Enem, geralmente vai estar a ver com essa ideia de limite da experiência, de razão que extrapola tudo, de conceitos sintéticos a priori, são essas noções básicas de Kant, para mostrar como a experiência causa um impacto na gente e o que é que a gente pode finalmente conhecer. Eu dificilmente passaria disso dentro da teoria do conhecimento de Kant. Beleza? Então, vou deixar a aula gravada aqui para vocês e até mais. Um abraço e até lá.